Graça e paz, amados. Que bom, estamos de volta com a série Compreendendo as Escrituras. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a história de Naamã, ok? O tema da palavra é Aprendendo com a História de Naamã. E temos muito a aprender com essa história, tá? E quero fazer algumas perguntas aqui em relação a essa história. Por que Naamã teve que dar 7 mergulhos no Rio Jordão? Por quê? Para quem conhece a história, ele fez isso, né? Teve que mergulhar 7 vezes. Deus não poderia curá-lo com apenas um único mergulho? Sim ou não, queridos? Sim. Então, qual foi a intenção de Deus nesses vários mergulhos de Naamã? Quais as lições que podemos tirar dessa história? Ok? Então, amados, além da importância de estudarmos o contexto dos textos, né? Eu sempre tenho falado sobre isso, sobre essa importância, até para que tenhamos um entendimento correto das Escrituras, é também necessário conhecermos a cultura, as simbologias, amém? Para que tenhamos uma ideia mais clara do significado de algumas coisas na Bíblia. Então, iremos a este conhecimento, ok? Por que, então, Naamã teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Queridos, eu vou fazer aqui um resumo dessa história, ok? Essa história se encontra em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19. Só que nós não vamos ler todo este texto, até por causa do tempo. Estaremos lendo alguns versículos deste texto, mas você pode tranquilamente ler na sua casa, tá? E eu vou fazer então um resumo. A palavra de Deus nesse texto diz que Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. Ok? Ele era um homem importante. Ele era um grande homem diante do rei e dos oficiais também, né? Diante do povo. Um homem de muito conceito perante o povo, por ele ter dado vitórias ao exército da Síria. Naamã, queridos, ele era um herói nacional, certo? Se formos falar na nossa linguagem de hoje, ele era uma celebridade, ele era um ícone, uma pessoa muito admirada, muito conhecida por todos. Só que tem um detalhe, queridos, Naamã, ele sofria de lepra. Ele era um homem leproso. E nessa época, essa doença era terrível, queridos. Uma pessoa que tivesse lepra, ela sofria muito, não somente em relação à sua situação, né? Mas diante da sociedade também, sabe? E Naamã era leproso. E na casa de Naamã havia uma menina, a Bíblia não menciona o seu nome. Essa menina era uma serva que trabalhava na casa de Naamã. Ela era uma escrava em sua casa. E essa menina falou para a esposa de Naamã que em Israel havia um profeta que poderia curá-lo dessa lepra, ok? E na época era o profeta Eliseu. Então ela fala para a esposa de Naamã, a esposa de Naamã fala para Naamã, Naamã procura o rei da Síria, fala para ele da possibilidade de cura existente, e o rei da Síria ele manda uma carta para o rei de Israel, e nessa carta o rei da Síria pede que o rei de Israel cure Naamã. E quando o rei de Israel
ele leu essa carta, ele ficou indignado, queridos. Ele entendeu que o rei da Síria estava, na verdade, procurando um pretexto para eles entrarem em guerra. Então, o rei da Síria mandou essa carta, pedindo ao rei de Israel que curasse Naamã da lepra, mandou presentes também para o rei, e o próprio Naamã também foi. Ok? Então, vejam, queridos, que Eliseu ficou sabendo disso. Aí, o que Eliseu fez? Ele mandou dizer para o rei de Israel que mandasse Naamã até ele. E Eliseu disse, então se saberá que há profeta em Israel. É importante que eles também saibam que há profeta em Israel. Então é aqui, queridos, que nós estaremos entendendo, amém? É a partir daqui que nós começaremos a entender os 7 mergulhos de Naamã. Esse é o resumo da história. Tá? Veja 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Veja o que está escrito aí, nesse versículo. 2 Reis 5, 10. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Vejam só, Naamã então estava indo até Eliseu, e Eliseu, queridos, nem sequer se deu o trabalho de se encontrar com Naamã, este homem famoso, poderoso, herói nacional, ok? Um ícone da época. Eliseu simplesmente, quando Naamã já estava chegando ali, né, se aproximando da casa de Eliseu, Eliseu mandou um mensageiro para levar para ele esse recado. E nós veremos, queridos, que nos próximos versículos, Naamã, ele vai mostrar um orgulho escondido, ok? Um orgulho escondido em seu coração, atrás da falsa humildade. Então nós estaremos vendo o propósito de Deus para tudo isso aí, né? Leiam o versículo 11 aí, de 2 Reis 5, leia na sua Bíblia. A palavra diz assim, né? Depois que Eliseu mandou o mensageiro, e o mensageiro simplesmente falou, né, ó, vá e mergulhe 7 vezes no Jordão. Eliseu mandou dizer para você, né, 7 vezes no Jordão e você vai ficar limpo. Esse foi o recado que o mensageiro levou para Naamã. Aí no versículo 11 diz, mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então vejam, queridos, que Naamã, ele queria que fosse do jeito dele. Primeiro ele queria que Eliseu o recebesse, porque afinal de contas ele era um homem muito importante, ok? Muito admirado pelas pessoas, conhecido em toda a sua nação. Então ele queria que fosse o próprio Eliseu que encontrasse com ele. E é lógico, ele estava querendo também, assim, um tapete vermelho, né? Ali para se encontrar com o rei, com o profeta Eliseu. Naamã era um homem acostumado a mandar, queridos, e não a receber ordens. E ele recebeu uma ordem de Eliseu para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E foi através de um recado. Então isso contrariou Naamã, queridos. Amados, Deus não é nosso empregado. Ok? Se Deus tiver que fazer algo na tua vida, Ele fará do jeito dele, e não do seu jeito e nem do meu jeito. É a primeira coisa que nós precisamos de aprender aqui. Tá? Deus é Senhor, queridos. É Ele quem está no comando, e não eu e nem você. Nós não temos que dar ordens para Deus. Mas a palavra nos ensina a nos submeter ao seu senhorio. E nós vemos, amados, que os oficiais de Naamã o aconselham, né? Até porque ele ficou
indignado, ele ficou nervoso e ele estava desistindo, sabe, de ser curado da sua lepra. Ele achou um absurdo o recado que o profeta Eliseu mandou para ele. Então, os oficiais de Naamã o aconselham de forma sensata. Vejam o versículo 13 aí, de 2 Reis 5. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então vejam que os oficiais de Naamã foram muito mais sensatos do que ele. E eles perguntaram: se ele te pedisse uma coisa difícil, você não ia fazer? Ele está te pedindo uma coisa simples, Naamã. Apenas para você ir para o rio e se lavar naquele rio, mergulhar 7 vezes lá. Este foi o conselho que foi dado para Naamã. Então, queridos, não era como Naamã imaginava. Não era mesmo do jeito dele. Um evento glorioso. Eu penso que Naamã estava imaginando isso, né? Que seria algo muito glorioso. Tapete vermelho, mas foi um simples ato de obediência, ok? Que foi requerido de Naamã. Um ato de obediência, de se banhar num rio comum, queridos. O Rio Jordão, um rio comum. Um grande milagre estava para acontecer, mas através de um ato simples. É assim que Deus faz, queridos. Sabe, Deus, ele age de maneira simples, embora poderosa nas nossas vidas. Um ato de humildade, de obediência aos métodos de Deus, amém? Então não são os nossos métodos, vamos aprender, né? Mas são os métodos de Deus que prevalecem. Aleluia. Amém. Em segundo lugar, queridos, o número 7, 7 vezes ele tinha que mergulhar naquele rio. O número 7 simboliza plenitude, ok? Plenitude. Na cultura judaica, o número 7 representa perfeição também, completude. O que simboliza este número? Plenitude. 7 mergulhos nos fala de cura total, amém? Cura completa. Então, quando Naamã, ele obedeceu, ele resolveu obedecer à ordem de Deus, ele foi curado da sua lepra. E o seu coração também foi curado da soberba. Veja o versículo 14. 2 Reis 5, 14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Que coisa maravilhosa. Então, Naamã, diante do conselho sensato dos seus oficiais, ele então teve que abrir mão de toda aquela soberba que ele tinha, porque ele se achava demais por causa das suas conquistas. Seu coração era muito orgulhoso. E, através da obediência, de se submeter realmente à palavra de Deus, ele foi curado da sua lepra e também o seu coração fora curado da soberba. Os 7 mergulhos também, queridos, nos falam da plenitude da fé em Deus. Aleluia. Vejam que no exercício da obediência a Deus, na prática da fé, porque Naamã ele precisou de crer realmente naquela palavra que recebera do homem de Deus. Então, no exercício da sua fé, ele recebeu a bênção de Deus, a sua cura. Mas ele precisou de ir até o fim, queridos. Amém? Foi conforme
a vontade de Deus, queridos. Então não é a nossa vontade, é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Amém? Quando nos submetemos à vontade do Senhor, o milagre é desencadeado sobre as nossas vidas. Então, um mergulho não bastava, ok? Nem 2, nem 3 mergulhos. Tá? Eu imagino que quando Naamã, na medida que ele mergulhava na água, ele abaixava na água ali, depois ele voltava, eu imagino que ele olhava a sua pele, ela continuava leprosa, certo? Só na 7ª vez, na última vez, quando ele cumpriu de fato com toda a vontade de Deus, é que quando ele voltou das águas, a palavra do Senhor diz que a sua pele estava totalmente curada da lepra. Coisa tremenda isso, né? Então a nossa obediência tem que ser até o final, queridos. Amém? Tem que ser até o final. É da maneira de Deus e não da nossa. Não tente fazer do seu jeito. Obedeça à palavra do Senhor. Então, os 7 mergulhos lavaram todo o orgulho de Naamã. Amados, o Rio Jordão não era um rio dos mais limpos. Haviam rios melhores, muito melhores do que esse rio. O próprio Naamã disse isso. Veja aí no versículo 12, do capítulo 5, de 2 Reis. O próprio Naamã falou isso. Ele disse assim: por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então aqui, esse versículo que acabamos de ler, Naamã, ele estava totalmente indignado, porque o profeta Eliseu disse que ele tinha que se banhar, que tinha que mergulhar no Rio Jordão. E o Rio Jordão não era um rio limpo. E Naamã então menciona alguns rios aqui bem mais limpos, de águas bem melhores do que as águas do Jordão. E aí logo após os oficiais de Naamã o aconselham e ele resolve obedecer, ok? Mas quando Naamã, meus amados, ele baixou as águas lamacentas deste rio, o orgulho de Naamã também foi lavado. Deus estava tratando com Naamã. E Ele trata comigo e com você também. Deus permite coisas na nossa vida que nós não entendemos. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante, sabe? Uma situação em que você tenha que se humilhar, que você tenha que abrir mão do seu ego, sabe? Talvez Deus esteja fazendo isso com você, como Ele fez com Naamã. Mas Naamã resolveu então se submeter, e o seu orgulho foi lavado, tá? A sua prepotência também foi lavada. Não somente ele foi lavado da sua lepra, ele foi curado da sua lepra. Ele se humilhou finalmente. Ele desceu do pedestal e decidiu se humilhar. Ok? E tudo ficou ali naquelas águas. Tudo ficou ali, ok? Naquelas águas sujas do Jordão. O coração sujo, o orgulho, a soberba, a prepotência, a altivez de Naamã, a lepra. Ele saiu limpo de tudo isso, queridos. Por dentro e por fora. Aleluia. É assim que Deus trabalha comigo e com você. Amém. Pode estar até doendo, né? Mas se submeta ao Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está escrito isso. Nós não vamos ler, mas se depois você quiser conferir aí na tua casa, Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, escolha o caminho da humildade. Se humilhe diante do Senhor. E a obra de Deus foi tão completa na vida de Naamã,
não veremos também, não vamos aqui ler sobre isso, mas está registrado aqui no capítulo 15, que Naamã, capítulo 15, capítulo 5, aliás, né, no capítulo 6 também, está registrado que Naamã se converteu ao Senhor. Ele foi quebrado por Deus, sabe? E ele se voltou para o Deus de Israel também. Então, Deus tem os seus planos. E Ele permite situações na nossa vida, justamente para nos quebrar, para que nos humilhemos diante dEle e nos rendamos totalmente a Ele. Amém? Então, que Deus tenha te abençoado com mais esse estudo aqui da palavra, ok? E não esqueça, viu, de dar o seu like, não se esqueça de divulgar, de compartilhar esses estudos tão importantes. E se você não se inscreveu, eu insisto, se inscreva no nosso canal. E que Deus nos abençoe. Amém.